Prezadas alunas, prezados alunos, eu vou ampliar um comentário sobre a questão das vacinas das crianças de 2 e 4 anos que os pais se negaram, e a gente vai tratar sobre um instituto jurídico muito interessante que é a sobreposição de interesses da coletividade. Então não há questão de religião, de pensamento filosófico, nada disso nesse enunciado da questão que eu vou ler de novo. E para quem já viu, vejam que interessante a ampliação jurisprudencial. João e Maria é uma questão do TJ do Mato Grosso. João e Mariana têm 2 filhos com idade de 2 e 4 anos. Em pesquisas realizadas em sítios eletrônicos, o casal lê textos que informam que as vacinas não devem ser ministradas nas pessoas, pois não previnem as doenças, mas, ao contrário, provocam autismo e outras doenças neurológicas nas crianças. Convencidos da veracidade desses textos, não levam seus filhos para serem imunizados durante as campanhas anuais de vacinação promovidas pelo poder público. Chegando tal fato ao conhecimento do Conselho Tutelar, os pais são chamados para atendimento e, mesmo com as diversas orientações dadas pelos conselheiros tutelares e pela equipe técnica que auxilia os conselheiros, inclusive com a informação de que a omissão coloca a vida das crianças em risco, os pais se mostram irredutíveis em vacinar seus filhos. O caso é encaminhado ao Ministério Público. Em relação à proteção dessas crianças, é correto afirmar que, letra A, o poder familiar é atributo conferido aos pais para que, com mais facilidade, possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas este não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, devem ser encaminhados para cursos de orientação na forma do artigo 129, inciso 4 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse não é o gabarito, vejam, é uma questão grande, com opções, um enunciado grande e opções grandes, e como se torna importante a sua concentração e o conhecimento da letra da lei seca. Pois o gabarito está lá na letra E. Vejam agora as questões, as opções, B, C e D, como também são grandes, e você não pode se desviar do conhecimento pelo tipo de opções que são criadas para te tirar do caminho do certo, do acerto. Opção B. O poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos. E por serem detentores desse poder-dever, têm o dever de tomar as decisões que acharem mais corretas para a vida de seus filhos, de modo que podem não levar seus filhos para tomar as vacinas obrigatórias. Letra C. O poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, serão destituídos de imediato do poder familiar por terem violado o direito fundamental dos filhos à saúde. Agora, a penúltima opção, letra D, o poder familiar é atributo conferido aos pais para que, com mais facilidade, possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas este não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, responderão a processo pela prática de infração administrativa prevista no artigo 149 do ECA. E sejam condenados, caso sejam condenados, deverão pagar multa, sendo esta a única sanção que podem ter por descumprirem dolosamente os deveres do poder familiar. Agora, o gabarito, a opção é: o poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, responderão a processo pela prática de infração administrativa prevista no artigo 149 do ECA. Nesta hipótese, caso sejam condenados, deverão pagar multa e, caso continuem a não cumprir com seu dever para com os filhos, poderão ter o poder familiar suspenso com o consequente encaminhamento dos filhos para o acolhimento. Aqui eu gostaria de acrescentar que hoje de manhã, no noticiário Bom Dia Brasil, da Rede Globo, foi mostrado o caso de uma menininha de 3 anos, na madrugada de domingo, caminhando de fralda
provavelmente pé descalço, né? Dificilmente ela colocou o chinelinho com 3 anos para sair à rua, caminhando na calçada, chamando mamãe, gritando mamãe, mamãe, porque a mãe dela, de 19 anos, faça um cálculo, então a mãe dela engravidou aos 15 anos, né? Teve a menina aos 16, provavelmente aos 19 anos, a mãe saiu para dançar num baile funk. Então essa menininha, se tivesse atravessado a rua, provavelmente seria atropelada. E a Mona Lisa, a repórter de São Paulo, falou que o som que foi retirado, mas que ela ouviu, era de cortar o coração da menininha chamando mamãe. O que aconteceu? A mãe foi presa e a menininha foi para acolhimento. Então vocês vejam, eu não estou entrando no mérito, né, da condenação da mãe que quis dançar, que quis namorar, que quis, de repente, constituir uma nova família, mas isso é lícito desde que a pessoa tenha alguém para cuidar, senão é abandono de incapaz. A pessoa pode sair para dançar, mas ela tem que deixar a criança, né, o menino, a menina, com alguém responsável. Então não se faz esse tipo de situação achando que não é nada demais. É sim. Então o crime, né, a culpa da mãe resultou numa situação muito severa para ela, e vocês imaginem a dor dessa criança, a sensação dessa criança de sair em plena noite chamando mamãe. No frio que está fazendo agora no inverno, né? Especialmente em São Paulo, que faz tanto frio quase quanto no sul. Então, para resolver essa questão, para ficar clara a opção a letra E, nós precisamos de alguns recortes legais e jurisprudenciais. Então, o artigo 14 do ECA ele tem que ser lido e relido. Vejam que interessante, o artigo 249 ele foi citado desde a opção A e no gabarito a opção E também. Inclusive na opção A, o inciso 4º foi citado. Então, a letra da lei ela é importante ser lida e relida, porque você, se lê pouco a lei, você na hora da opção A, você pode ser induzido ao erro. Então, por isso que é importante você estar segura da leitura. Então, o artigo 14 do ECA diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Artigo 249 do ECA. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, 2 pontos. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, que registrada em órgão de vigilância sanitária, inciso 1º, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou, inciso 2º, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou, inciso 3º, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência ou de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. STF, plenário. Aí tem um número aqui do julgado do ministro Roberto Barroso, na data de 17 de dezembro de 2020, repercussão geral. Esses números eu não vou citar para não ocupar mais aí na cabeça de vocês. Aí tem o informativo 1127 de 2024, recente, ano passado. A decisão de vacinar ou não as crianças não é individual ou de cada unidade familiar. Essa é uma obrigatoriedade que está relacionada ao dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado. O direito assegurado a todos os brasileiros de conviver em um ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se, olha a sobreposição que eu falei lá no início, a sobreposição de interesses, sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. Quando se trata de criança e adolescente, o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, reforça a necessidade de proteção sanitária. A vacinação obrigatória de crianças já foi decidida pelo STF. Quando do julgamento do tema
1103 da repercussão geral. Especificamente sobre a perda do poder familiar, temos, dois pontos, artigo 1637 do Código Civil. Se o pai ou a mãe abusar da sua autoridade, faltando aos deveres e a eles inerentes, abre parênteses, como esse dever da vacinação que exploramos na questão, fecha parênteses, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz requerendo algum parente ou ao Ministério Público adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Vejam a seriedade do caso. Por isso, apenas o item E é a opção certa. Quando enuncia que o poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas este não é um direito absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, responderão sim a processo pela prática da infração administrativa prevista no artigo 149 do ECA. Nesta hipótese, caso sejam condenados, deverão pagar multa e, caso continuem a não cumprir o seu dever para com os filhos, poderão ter o poder familiar suspenso com o consequente encaminhamento dos filhos para o acolhimento. Vejam como é importante o cumprimento das leis. Bons estudos, vamos adiante. Quem planta, colhe. Muito boa sorte, muita saúde para vocês e família.